vamos pro Brasileirão, né? Acabou o primeiro turno do Brasileirão e o Catimba FC traz para você a seleção do primeiro turno do Brasileirão 2025. Aí você já vai ver na tela aí algumas opções, né? Tem aí Arrascaeta, Verratti, Caio Jorge, Reinaldo, Maurício, Samuel Xavier, Marlon Freitas. Eles vão aparecer aí durante a escalação e no final a gente elege também um craque. Não tem aí a opção do craque, mas aí vai da gente tá botando o craque aí, porque também acabei esquecendo de fazer esse negócio de craque. Mas vamos começar? Vamos começar? Ó, vamos começar com o goleiro. Matheus, começando contigo, tá? Você que entende de goleiros, né? Você torce para um time com um bom goleiro que não está aqui, talvez injustiçado, mas esses três goleiros aí agarraram bem durante o campeonato, não? Para você, Matheus, quem fez o melhor primeiro turno? Cássio, Brazão ou Rossi? Então, a gente tem 3 goleiros que estão se destacando esse ano no Brasileirão, principalmente o Cássio, que depois que ele saiu do Corinthians, tinha a expectativa que ele talvez não fosse render, por não estar rendendo no final dele do Corinthians. Começou um pouco mais, esqueci a palavra, mais tímido, mas logo no segundo jogo já fez uma partida sensacional, se não me engano, foi contra o Botafogo, e pegou tudo, salvou o Cruzeiro de perder para o Botafogo dentro do Engenhão. E esse ano está mostrando quem é o Cássio que o Corinthians perdeu, que deixou embora. E no lado do Rossi, um goleiro que está indo muito bem esse ano, desde o ano passado já se destaca na defesa do Flamengo. E para mim, o Gabriel Brazão, acho que ele não tinha que estar aí, sei lá, porque ele está fazendo uma boa atuação, mas eu acho que não tem se destacado tanto assim, quer dizer, tem se destacado no Santos, mas não no Brasileirão. Mas, enfim, meu voto é no Rossi. Primeiro voto no Rossi. João Carguinin, para você, quem é o melhor goleiro do primeiro turno do Brasileirão? Cara, eu concordo, né, com o que o Matheus falou com o Cássio e Rossi, mas discordo completamente do Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão ele vem fazendo o Campeonato Brasileiro espetacular. Toda rodada que você vê do Gabriel Brazão, em qualquer rede social que você vê, eles falam que é a defesa do campeonato. O Gabriel Brazão vem literalmente salvando o Santos no Campeonato Brasileiro. Se não tivesse o Gabriel Brazão, o Santos com certeza era o 20º colocado, era pior que o Sport. Então, dito isso, eu acho que o Gabriel Brazão é o goleiro desse primeiro turno. Olha aí, um voto para Gabriel Brazão, um voto para o Rossi. Pedro, para você, Cássio, Gabriel Brazão ou Rossi? Eu até fiquei meio, não vou dizer espantado, mas eu achei curioso o Matheus não citar o Brazão. Sinceramente, eu acho que o Brazão, para mim, talvez o goleiro que teve maior pico, assim, maior ápice. Ele falhou no campeonato, falhou. Mas eu acho que com a bola nos pés, eu até tinha falado isso, eu falei isso no outro dia, não, a bola dos pés dele não é o ponto forte, ele vai lá, tenta sair jogando e faz cagada. Tirando isso, eu acho que em nível de atuação, acho que ele foi o que se destacou mais, ou que teve mais atuações grandes, assim. Eu acho que o Brazão, para mim, foi o melhor goleiro desse primeiro turno, sim. O Santos tem uma defesa, assim, que é bem ruinzinha, e o Brazão conseguiu evitar muitos gols, cara. Eu acho que ele tá... Muito fraca a defesa do Santos. É muito fraquinha mesmo. Eu acho que o Brazão conseguiu atender a expectativa. Não atender a expectativa, acho que superar a expectativa. Eu acho que ele supera a expectativa dele. Pelo que eu sei da carreira dele, ele era um goleiro com uma expectativa muito grande na base do Cruzeiro. Era apontado como o sucessor do Fábio, mas o Cruzeiro naquela época não conseguia segurar ninguém, nem peito, todo mundo ia embora. Então ele foi embora e voltou pro Santos, tanto que bancou o João Paulo. Então não foi qualquer goleiro assim que foi pro banco assim, não, o João Paulo é bom demais, a gente acha ele muito bom. E o Brazão conseguiu bancar ele, então não é qualquer coisa assim, não é qualquer goleiro. Eu acho que ele merece sim. O Cássio melhorou demais. No início do ano, para mim, o Cássio estava numa prateleira muito abaixo e ele consegue voltar para o que ele era, ou para um nível que é um goleiro que tem a carreira dele. E o Rossi, eu acho que ele está sendo mais decisivo. Eu acho que ele não era tão decisivo assim lá atrás, mas, enfim, ele não é tão exigido e o Flamengo até leva alguns gols também. Então, acho que eu vou para o Gabriel Brazão. Acho que no desempate assim, eu prefiro ele como melhor goleiro desse turno. Então, 2 votos para o Gabriel Brazão, 1 voto para o Rossi, eu também voto no Gabriel Brazão. Acho que, até por nível do tanto que ele sofre, né?
o Iago até colocou, Brazão é o goleiro com mais defesas no Brasileirão, 72 defesas. Porque o Rossi, para mim, tem decidido muitos jogos pelo Flamengo, tá? Nesse Brasileirão. Mas aí tu vai olhar, é 1, 2 defesas no jogo. O Brazão, ele defende toda hora o gol do Santos. E o Cássio também me impressionou muito, não esperava. Como eu falei, né? No ano passado, o time do Cruzeiro sofria muito. O Cássio, que é um cara mais velho, que estava em um declínio, principalmente não emocional, mas assim, ele saiu mal do Corinthians, né? Não estava tão bem no Corinthians já. E aí chegou no Cruzeiro também, não estava tão bem. Mas aí depois que o Léo Jardim chegou, ele se entrosou com o time também, o time ganhando confiança, defesa, a gente vai falar daqui mais para frente. Defesa muito boa também do Cruzeiro. E aí ele começou a jogar bem, mas para mim, Gabriel Brazão, o melhor goleiro do primeiro turno do Brasileirão. Então, primeiro eleito já, né? Gabriel Brazão. Então vamos para o segundo, lateral direito. 3 opções: Samuel Xavier, Paulo Henrique e Giai. Vou começar votando? Eu vou votar no Paulo Henrique. O lateral pegar. O Samuel Xavier, eu acho que faz um bom ano. É o ano mais artilheiro dele, né, na carreira, se não me engano. Mas eu acho que o Paulo Henrique é mais importante para o time do Vasco. E a outra opção, Giai, é um cara que joga muito, às vezes, pela zaga, pela direita, no esquema de 3 zagueiros ali. Então, para mostrar uma constância nessa lateral direita, eu acho que o Paulo Henrique foi quem foi mais importante para o seu time e jogou o melhor futebol ali. Então, meu voto vai para o Paulo Henrique. Pedro, para você, qual é o melhor lateral direito do Brasileirão? Cara, então, o nível que o Samuel Xavier está conseguindo atingir esse ano me surpreendeu. Eu sempre fui um jogador, eu sempre fui um cara muito crítico dele. Eu critiquei bastante ele. Desde que ele chegou, eu sempre fui muito crítico. E esse ano eu não tenho o que criticar dele. Eu acho que a melhor fase dele tinha sido com o Diniz, acho que em 2022, um pouco em 2023. Mas esse ano ele conseguiu atingir um nível que eu não esperava, principalmente da idade que ele tem. Um jogador que conseguiu, em alguns jogos, ser o cara do time. Se a gente pega, por exemplo, o jogo contra o Santos, assim, que é o mais destacável, ele bota o jogo no bolso, ele entra na mente do Neymar, ainda faz o gol no finalzinho. Enfim, ele tá conseguindo somar, até defensivamente, que era um ponto, um calcanhar de Aquiles dele. Mesmo mais velho, ele tá conseguindo até suprir um pouco defensivamente, cobrir um pouco mais de espaço. Eu reclamava muito da falta de oportunidade do Guga e agora não tem justificativa nenhuma para o Guga ser titular do Fluminense. Acho que o Samuel Xavier vem entregando muito. Número ofensivo, assim, tá conseguindo entregar até assistência, coisa que ele não fazia muito, e fazendo gol. Eu acho que surpreendeu bastante esse primeiro turno dele. Eu acho que eu vou votar no Samuel Xavier por causa disso. Eu acho que eu não esperava muito dele e ele entregou. O Paulo Henrique, eu acho que ele vem mantendo o nível. Ano passado, acho que foi até um pouco melhor que esse ano, na minha cabeça. Posso estar enganado. Mas eu acho que ele vem mantendo um nível assim alto no Vasco, até porque o time carece muito de qualidade técnica. Eu acho que um jogador que consegue se desenvolver um pouco melhor já se destaca. E o Giai eu acho que é mais pelo conjunto da obra, né? A defesa do Palmeiras é uma defesa sólida e ele vem fazendo atuações consistentes. Eu não acho que seja brilhante assim, mas eu acho que é um jogador que cumpre bem o papel. Então, voto para o Samuel Xavier, 1-1. Né? João Carguinin, para você, melhor lateral direito do Brasileirão 2025. Cara, eu acho que eu vou votar no Giai, apesar do alto crescimento do Samuel Xavier, como o Pedro destacou muito bem. O Samuel Xavier, de fato, vem fazendo um campeonato, não só no Campeonato Brasileiro, mas apesar de eu achar que ele se destacou muito mais depois, né, do grande Mundial que ele fez um ótimo Mundial de clubes. Depois disso, eu acho que ele foi realmente muito bem. O Paulo Henrique vem realmente, de fato, numa crescente gigantesca. Se você puxar os números do Paulo Henrique em desarmes, em dribles efetuados, o Paulo Henrique vem muito bem. Se eu não me engano, é um dos jogadores mais rápidos do Brasileirão. O Paulo Henrique, de fato, é um dos destaques do Vasco num time que é ruim, fraco. É um time fraco do Vasco, enfim. O Paulo Henrique, de fato, é um dos destaques do time. Agora, o Giai, cara, eu acho que o Giai, de fato, ele cresceu muito, até pelo que o Guilherme falou mais cedo. O Giai cresceu muito quando ele veio para terceiro zagueiro jogando pela direita. O Giai vem desarmando cada vez mais todos os jogos e apoiando um pouco também no jogo do Palmeiras. Então, por isso, eu, apesar de gostar muito do Paulo Henrique, eu acho que o Samuel Xavier seria minha terceira opção dentre os três,
Mas, apesar de gostar muito do Paulo Henrique, eu acho que o Giai entra como o melhor lateral direito do primeiro turno. Guilherme, tá mutado. Bastante equilibrado. Um voto para cada jogador. E quem vai decidir é o Matheus. Matheus, dá o teu voto de Minerva. Dá o teu voto decisivo. Qual é o melhor lateral direito do Brasileirão primeiro turno? Eu concordo com o que o Pedro falou do Samuel Xavier, eu concordo principalmente com o que o Carguini falou do Giai. Giai é um defensor jovem, está se mostrando ser um ótimo defensor, principalmente aqui no Brasil. Ele chegou de São Lourenço um pouco tímido, se não me engano, ele ainda não era titular quando ele chegou, foi virar titular absoluto esse ano, se eu não me engano. No Mundial, ele fez um Mundial absurdo pelo Palmeiras, e o Paulo Henrique, essa questão da crescente que ele está tendo no Vasco, já desde o ano passado, porque a defesa do Vasco é ruim, é horrível, não consegue ter um apoio, até o reserva dele faz alguns bons jogos, o Kuma, mas o Paulo Henrique é titular absoluto, não tem o que dizer. E o Giai está nessa crescente muito positiva dele pelo Palmeiras, apesar do Palmeiras não precisar de tanto apoio na defesa, por ter o Gustavo Gomes, o outro zagueiro que eu esqueci o nome agora, inclusive. Eu vou de Giai, que inclusive eu vi hoje que teve uma proposta do Milan por ele, mas acho que o Palmeiras recusou. Olha, Giai, então, eleito o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E realmente, né? Do futebol brasileiro, do primeiro turno do Brasileirão. Ele realmente cresceu muito no Mundial, cara. O Mundial dele foi brilhante. Mano. Eu não esperava esse tanto de desempenho dele do Mundial. Tanto que o Palmeiras está liberando o Marcos Rocha, né? E liberou o Mike. O Palmeiras está liberando o Marcos Rocha, então a confiança. O Mike também foi embora, então a confiança no Giai é muito grande, principalmente do Abel, né? Isso aí. Então vamos pro próximo. Posição de zagueiros. Aqui são 5... Cada um escolhe 2, né? Isso, 5 opções aí. E cada um escolhe seus 2. E quem tiver mais votos vai para a seleção. Começa contigo, Matheus. Qual é a sua dupla de zaga do primeiro turno do Brasileirão, cara? Cara, então, minha dupla de zaga, eu vou de Barbosa e Léo Ortiz. O Barbosa já vem fazendo um campeonato desde o ano passado pelo Botafogo sensacional, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, para mim, indiscutivelmente, na minha opinião. É raçudo, não desiste da jogada, vai atrás, volta, ataca, defende. E o Léo Ortiz é o 10 da zaga, né? Um cara que ele consegue atacar na mesma intensidade que ele defende e consegue produzir muito defensivamente para o Flamengo. Inclusive no jogo agora contra o Libertadores, mas ele foi muito bem contra o Internacional. E eu vou de Léo Ortiz e Barbosa. Show, então. Um voto para Léo Ortiz e para Alexander Barbosa. João Carguinin, qual a sua dupla de zaga do Campeonato Brasileiro, primeiro turno? Cara, eu já adianto meu voto, cara, o Léo Ortiz e no Fabrício Bruno. Eu acho que o Léo Pereira, eu acho que ele fica um pouco atrás do Léo Ortiz na zaga do Flamengo, não só pela falha, mas eu acredito como um todo, acho que o Léo Ortiz é mais importante na estrutura do que o Léo Pereira de fato. É importante a gente falar aqui do Vidalba, que está fazendo um campeonato muito bom, brasileiro, muito bom, mas eu acho que, assim, o Barbosa já vem numa constância grande, né, desde o campeonato passado, o Barbosa continua, mas eu acho que dentre esses 5 nomes que a gente tem, eu acredito que ele seja o 5º no momento, mas eu acho que, de fato, o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno vem se destacando bastante nesse campeonato brasileiro. Meu voto é Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Léo Ortiz e Fabrício Bruno, que tiveram um dilema pro Tite no ano passado, né? E agora o Fabrício Bruno foi pro Cruzeiro, o Léo Ortiz continuou. E para você, Pedro, sua dupla de zaga do primeiro turno do Brasileirão. Lembrando, Barbosa tem um voto, Fabrício Bruno tem um voto e Léo Ortiz já tá com 2 votos. Cara, então, eu também acho que o ano do Léo Ortiz é até melhor que o Léo Pereira, mas falando no Brasileirão, para mim o Léo Pereira vem fazendo um Brasileirão melhor, mais decisivo, acho que mais impactante do que o Léo Ortiz. O Brasileirão dele, não o ano, Libertadores, Mundial, enfim, a Copa do Brasil, não. Mas eu acho que o ano o brasileiro do Léo Pereira é melhor. Eu acho que eu iria com o Léo Pereira
E o meu outro zagueiro, eu tô com dificuldade em qual zagueiro do Cruzeiro, assim. Se o Fabrício Bruno ou se o Villalba. Eu tô gostando bastante dos dois. Eu acho que eu vou. No pé de ferro, eu acho que eu vou acabar. Eu ia com o Villalba, mas eu vou botar o voto, acho que vou com o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Ortiz e Fabrício Bruno com 2 votos, né? Foram os mais votados. E eu também votaria neles. A minha dupla de zaga seria Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Apesar de achar que Léo Pereira não merece as críticas, é porque ele tá falhando realmente nos erros de atenção. Mas, cara, o que ele joga durante a partida é muito bem também. Joga muito. Mas a dupla de zaga, para mim, realmente é a melhor do primeiro turno. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Além, Villalba jogou muito bem também, como o Pedro até falou. Tem essa dúvida, né? Porque o Villalba, ele chega e não tem muita confiança, e às vezes joga de lateral esquerdo para quebrar um galho. Aí foi para a zaga, fechou essa dupla impressionante com o Fabrício Bruno, que tem ajudado muito o Cruzeiro, mas estão eleitos Léo Ortiz e Fabrício Bruno, a dupla de zaga da seleção do primeiro turno. Lembrando, Fabrício Bruno que saiu do Flamengo pela crescente do Léo Ortiz, porque ele não conseguiria ser titular e foi para o Cruzeiro para buscar a sua vaga. Então, os dois eleitos aí. Então vamos para o próximo. Laterais esquerdos. Pedro, começa contigo. Você terminou, começa contigo agora. Luciano Juba, Reinaldo ou Alex Telles? Cara, vendo só pelo prisma do Brasileirão, eu acho que vai ser King, tá? Acho que vai ser King, vendo pelo prisma do Brasileirão. O cara é fundamental pro Mirassol. O Mirassol está em 6º lugar. Isso tem que se destacar. Não, o Mirassol ficou em 6º no primeiro turno. Enfim, o Telles é um jogador que eu adoro demais. Gostaria muito de ter no meu time. Isso não vai acontecer. O Luciano Juba, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele é muito mais um ala do que um lateral. Acho que defensivamente ele peca mais. É um jogador muito ofensivo, um jogador que chega muito, pisa na área em diversos momentos. Os dois laterais do Bahia são maníacos, né? Os dois pisam na área, os dois finalizam muito. O último jogo ele fez um gol bonito, ele finaliza bem. Enfim, mas eu vou com o Reinaldo, cara, porque o Reinaldo para mim é um dos caras do Mirassol. Se o Mirassol fez esse primeiro turno, que fez, eu acho que tem muito a ver com o Reinaldo. Reinaldo com 1 voto, então. Tá aí o King, né? Que é um dos artilheiros do Brasileirão. Matheus, para você, Luciano Juba, Reinaldo ou Alex Telles? Cara, eu concordo totalmente com o que o Pedro falou na questão do Reinaldo, do Alex Telles, do Luciano Juba. O Alex Telles sem dúvida, exímio lateral, disparado, um dos melhores laterais do Brasil, no Brasil. Mas eu vou de Reinaldo por toda a questão do que o Mirassol tá tendo esse ano no Brasileirão. O Reinaldo é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, um dos principais jogadores do Mirassol, e por isso eu vou votar nele. Então, 2 votos para o King Naldo. E você, Carguinin? Vai com a rapaziada de Reinaldo ou vai soltar seu voto nos outros jogadores? Para você, então, qual é o melhor lateral esquerdo? Então, eu concordo. Opa! Eu concordo com todos, obviamente, com tudo que eles falaram. Você tem muito por conta da última frase do Pedro. Você tem muito por conta do campeonato do que o Mirassol está fazendo. Tudo isso passa pela fase impressionante do Reinaldo que o Reinaldo está tendo, né? Mas, dito isso, eu acho que eu já sou voto vencido, mas eu votaria no Luciano Juba pelo campeonato espetacular que ele vem sendo pelo Bahia, pela crescente incrível que ele teve. Desde o ano passado para cá, o Luciano Juba está jogando demais. Eu votaria no Luciano Juba. Então, 2 votos para o Reinaldo, 1 voto para o Luciano Juba. Meu voto também vai para o Reinaldo. Acho que nível de importância para o time é impressionante, né? Ele um dos artilheiros do Brasileirão pelo Mirassol, e o Mirassol chegando bem, jogando bem o Reinaldo contra os grandes times do Brasil, né? Nos jogos mais difíceis para o Mirassol. Então, para mim, Reinaldo, melhor lateral esquerdo do Brasil. Então, do Brasil, olha, do Brasileirão 2025 no primeiro turno. Então, defesa formada já, né? Brazão, Giai, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Reinaldo. Então vamos para o meio campo? Olha, eu coloquei o esquema de um 4-4-2, tá? Com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, até porque ponta tá faltando no futebol brasileiro. Mas os volantes não vai ser na base igual dos zagueiros, não. Vai ter que decidir primeiro volante, segundo volante. Então vamos para os primeiros volantes. Lucas Romero, Marlon Freitas
ou o Caio Alexandre, que está com a foto com a camisa do Fortaleza aí, que eu só fui me ligar agora. Carguini, começa contigo. Qual o melhor primeiro volante do Brasileirão, primeiro turno? Cara, todos vêm fazendo um excelente campeonato brasileiro, excelente, todos de alto nível. O Lucas Romero vem jogando muita bola desde que ele voltou, né? Desde que ele veio, ele tava, se não me engano, estava no futebol argentino ou mexicano, não lembro. Mas desde que ele voltou para o Cruzeiro de novo, ele vem jogando muita bola. Caio Alexandre vem jogando muita bola desde o Fortaleza, foi para o Bahia, cresceu o nível no Bahia junto com todo o time, né? Mas assim, o campeonato que veio fazendo o Marlon Freitas é, de novo, impressionante. O Marlon Freitas, ele impressiona demais quando ele joga. Toda vez que o Marlon Freitas está em campo, provavelmente ele vai ser um destaque da equipe. Então, por isso eu voto no Marlon Freitas. Então, primeiro voto para o Marlon Freitas. Matheus, para você, Lucas Romero, Marlon Freitas ou Caio Alexandre, qual é o melhor primeiro volante do primeiro turno desse Brasileirão, cara? Cara, eu vou direto de Marlon Freitas por tudo que ele faz no Botafogo e pelo Botafogo. O cara é um líder dentro de campo, é um líder de vestiário, é um cara que decide jogos do Botafogo. Você vê os vídeos de... Esse nome agora Bastidores. O cara define o jogo no vestiário, no pré-jogo, no intervalo. Ele é simplesmente o cara do Botafogo. Então, para mim, tem que ser o Marlon Freitas. Não tirando o mérito do Lucas e do Caio Alexandre, que são também dois ótimos volantes, dois excelentes volantes. Mas, para mim, tem que ser o Marlon Freitas. Então, tá aí, Marlon Freitas com 2 votos recebidos. E agora, Pedro, para você, concorda com a rapaziada? Marlon Freitas é unanimidade? Ou prefere o Lucas Romero ou Caio Alexandre nesse Brasileirão? Cara, eu acho que o pensamento deles eu tô alinhado com eles. O Lucas Romero é um muito bom jogador, gosto muito dele. Eu acho que eleva bastante o nível do meio do Cruzeiro. Acho que é um jogador que vem fazendo muito boas partidas. O Cruzeiro tá naquela um pouquinho de oscilação. Então, ele também oscila junto com o time. Mas eu acho que é um jogador muito bom, gosto muito dele. O Caio Alexandre também vem cada vez melhor no Bahia, cada vez melhor. Mas eu acho que o volante do Bahia que eu votaria não é ele. É outro, que vai aparecer aí provavelmente. E o Marlon Freitas é um jogador muito curioso, cara, porque ele começa a carreira e eu não tinha expectativa nenhuma de que ele daria certo. Nenhuma. Zero. E ele vai pro Atlético Goianiense, ele refaz a carreira dele e ele vai pro Botafogo e vira um jogador de altíssimo nível pro Brasil. Então, realmente, é o cara que, mesmo com o Botafogo tendo começado mal assim o campeonato, num nível um pouco abaixo, e eu acho que ele manteve o nível. E eu acho que merece, sim, essa votação de melhor do primeiro turno, sim. Eu acho que o nível dele é bem alto, assim, pro que ele entrega e pro que o Botafogo ganha quando ele tá bem. Então, unanimidade, né? Marlon Freitas. Eu voto também Marlon Freitas. Para mim, é o melhor volante do primeiro turno do Brasileirão. Impressionante como manteve o nível e segurando o pepino, né? Porque o Gregory, nesse ano, já caiu bastante o nível, aí agora saiu. Aí chegou o Alan também para jogar com ele, então mudou a sua dupla, né? Chegou algum volante agora no Botafogo que eu não tô lembrando, não chegou? Danilo! O Danilo, Agora, no segundo turno, eu acho que vai crescer mais ainda o nível. Pô. E eu acho que a dupla vai ser Danilo e Marlon Freitas. Danilo e Marlon Freitas, vai ser. Começou nível altíssimo, o Danilo é muito bom, cara. Eu creio jogador. Posso queimar minha língua, mas eu acho que o Danilo chega para até o final do ano ser o melhor volante do futebol brasileiro. Bem capaz. Você é monstruoso, cara. O melhor volante do futebol brasileiro. É muito palmeirense também chorando pela ida do Danilo pro Botafogo, que o Palmeiras se recusou a pagar. Se recusou não diretamente, mas teria dado a entender que não pagaria um valor mais caro do que ele vendeu por um jogador. Então, Danilo vai ser uma peça fundamental do Botafogo esse ano. Joga muito. Então, Marlon Freitas, o primeiro volante da seleção do primeiro turno do Brasileirão. E agora, para eleger o segundo volante, começa contigo, Pedro. Você já vinha dando sinais ali na última, né? Mas para você, quem é o segundo volante melhor do primeiro turno desse Brasileirão? Martinelli, Lucas Silva ou Jean Lucas, do Bahia? Eu vou falar dele por último, né? Que eu acho o melhor desse primeiro turno. Cara, o Lucas Silva, cara, ele é um jogador que teve um hype absurdo
foi pro Real Madrid, volta pro Cruzeiro, enfim, não emplaca aquilo tudo, chega a jogar no Grêmio e retorna pro Cruzeiro de novo. E eu acho que cumpre uma função bem honesta, cara. Eu não acho que é um craque, eu não acho que seja um cara que faça tanta diferença assim, mas eu acho que não é um jogador bom para você ter no elenco, assim, para você ter um jogador no time titular, um cara que soma bastante, tem chegada, tem bom passe, enfim, é um jogador que soma bastante pro Cruzeiro. O Cruzeiro cresce muito com o Lucas Romero e com ele, né? É curioso que essa dupla, na minha cabeça, ela já é mais antiga, já vem de tempo. Enfim, o Martinelli é um jogador que começa o ano com uma perseguição muito grande, torcedor muito incomodado com ele. Ele é um volante que ele tem muitos altos e baixos. Ele é um jogador que consegue ser físico e não físico. Ele consegue ser um jogador de infiltração e também não. Enfim, quando ele está inspirado, ele faz muita diferença, mas eu acho que ele não consegue manter essas atuações nota 8, nota 7,5 com tanta constância assim. Ele até melhora, ele falha contra o Palmeiras na volta da Copa do Mundo, mas durante a Copa do Mundo ele faz partidas de altíssimo nível, ele faz gol na Copa do Mundo, e ele volta, eu acho que cumprindo um bom papel. Mas quem vem fazendo realmente a diferença para mim nesse campeonato, eu acho que se o Bahia está lá em cima, no G4, vai muito por ele também. É um jogador que participa bastante, é um jogador que se infiltra bastante, um jogador que está tendo drible curto, que está conseguindo romper defesa, que está conseguindo ser decisivo, foi decisivo na Libertadores. Tudo bem, não conseguiu avançar, mas faz parte do jogo. Eu acho que vai ser mais recorrente o Bahia na Libertadores. Mas é o Jean Lucas que vem fazendo um ano absurdo pelo Bahia e um belíssimo primeiro turno. Então, Jean Lucas eleito e muito elogiado pelo Pedro, né? Escolhido pelo Pedro, né? Não foi eleito, calma. Carguinin, para você, Jean Lucas, Lucas Silva ou Martinelli? Qual é o melhor meio-campista ali, segundo volante desse time do primeiro turno do Brasileirão? Cara, eu vou com o Pedro, eu vou com o Jean Lucas também, diante dessas três opções. Eu acredito que o Lucas Silva, diante dessas três, seja a terceira opção. O Lucas Silva vem também fazendo um bom campeonato pelo Cruzeiro. Não só tá aí porque tá no Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro é um dos líderes, mas tá aí porque tem mérito, é muito bom jogador, vem fazendo um ótimo campeonato, muito regular. Martinelli, idem, acredito que também depois do Mundial de Clubes, o Pedro falou, né? A partida contra o Palmeiras, eu acho que ele vacilou, mas acho que após isso ele fez também fez muitas partidas regulares, mas assim, o Jean Lucas de fato é um ponto desequilibrante no Bahia, né? O Jean Lucas, ele balança o tempo todo, ele tá na frente, ele tá atrás, ele tá à frente, ele tá em todo lugar do campo. Acredito que seja o melhor jogador do Bahia do campeonato, provavelmente. Então eu vou no Jean Lucas. Então, Jean Lucas tendo seu segundo voto. Matheus, para você, Martinelli, Lucas Silva ou Jean Lucas nessa seleção? Eu também vou de Jean Lucas por tudo que ele está fazendo pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, ele ainda tem 2 gols no campeonato. É um ótimo meio-campista pro Bahia. Martinelli eu colocaria em segundo lugar pela importância dele no Fluminense. Martinelli que já foi muito criticado pela torcida, vai e volta de atuações, mas depois do Mundial ele acho que ganhou uma confiança a mais e está sendo decisivo para o Fluminense. E o Lucas Silva, também não tirando o mérito dele, é um ótimo meio-campista, mas acho que dentre os três ele é o que menos se destaca assim, no Campeonato Brasileiro. Então, mais um voto para o Jean Lucas, unanimidade. Também votaria no Jean Lucas, também voto no Jean Lucas, para mim está jogando muito bom. O que ele tinha evoluído nos últimos anos está mostrando muita evolução no comprometimento no jogo, compreensão do que ele tem que fazer durante toda a partida, né? Ficar ligado durante a partida ali, acho que ele está ajudando muito o Bahia nisso. Oi. Cabe no Mengão, Guilherme? Não. Claro, o jogador do Flamengo é Alan e Everton Araújo, como é que o cara não vai jogar no Flamengo? Mas o Alan tá bem, cara. Eu acho que o Alan tá bem. Pô, não tem como. Aqui que é importante a gente citar que o quanto o Jean Lucas cresceu muito na mão do Rogério Ceni no Bahia especificamente, né? Porque ele volta para o Brasil, ele volta a jogar no Santos, e no Santos ele vai bem, né? Mas é aquele Santos que, assim, vai bem relativamente, porque o time do Santos naquele ano, se não me engano, caiu, né? Foi o ano que caiu. Teve caso de disciplina também, tá? Isso aí, não chegou nem perto. É verdade. Então o Jean Lucas vai pro Bahia e destrói, cara, joga muita bola.
Importante a Eu acho gente que tem falar 4 isso. gols na Libertadores também, uma parada assim. 4 ou 5 gols. Nesse pique aí, cara, nesse pique aí. Ele fez mais gols essa temporada do que durante todo o resto da carreira. Não sei o número exato, mas tem essa informação. E, cara, o Lucas Silva é importante a gente lembrar, né? Porque é uma dupla de volantes que se consolidou, que se juntou muito bem, o Lucas Silva com o Lucas Romero, que não são esses jogadores brilhantes, né? Como a gente tá vendo, nenhum dos dois foi eleito, mas é uma dupla de volantes ali perfeita para o que o Cruzeiro está precisando. E sobre o Alan, Matheus, eu não acho que o Alan esteja jogando bem, não. Ele só tá conseguindo jogar agora, cara. Só tá conseguindo trocar passes. Porque eu não acho que seja um nível bom para ser titular. Mas vamos agora para os meio-campistas. O mesmo esquema dos zagueiros, tá? 5 caras aí para você escolher. 5 jogadores para você escolher 2. João Carguinin. Escolha 2 desses caras aí, de Arrascaeta, Matheus Pereira, John, Alan Patrick e Maurício. Escolha 2 desses caras aí para sua seleção. Cara, eu acho que, apesar do campeonato, acho que o que menos se destaca, no caso, seria o Maurício. O campeonato que o Alan Patrick e o John vem fazendo, principalmente o John. Cara, é pouquíssimo falado do John, mas o John vem se destacando demais no Bragantino, com faltas que ele bate, com passes diretos na equipe do Bragantino. Tá jogando muita bola de fato. Mas assim, eu acho que vai ser unanimidade, acho que para a galera aqui que vai votar, que é o Arrascaeta e o Matheus Pereira, né? O campeonato que os dois estão fazendo é de altíssimo nível, e enfim, eu voto nos dois mesmo. Assim, é importante falar também do Alan Patrick. O Alan Patrick, né, não vem de agora, né, jogando muito bem, mas, enfim, Arrascaeta e Matheus Pereira. É isso. E você que está nos assistindo agora, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não sei se você está assistindo e está inscrito. Se não tiver, se inscreve. A gente está com 49 inscritos. Vamos bater essa meta aí dos 50 inscritos para dar aquela força para a gente e para você continuar acompanhando. Você vai gostar. Então, já que o papo tá dado, Matheus, o João Carguinin votou no De Arrascaeta e Matheus Pereira. E você vai votar em quem? Os meio atacantes da sua seleção no primeiro turno. Cara, eu vou na mesma base do Carguinin, vou de Arrascaeta e Matheus Pereira. Poderia ir de Alan Patrick também. Alan Patrick está jogando muito esse ano, desde o ano passado, na verdade. É um ótimo meio campo. Mas o Matheus Pereira está se destacando muito pelo Cruzeiro esse ano. Para mim, é o principal jogador do Cruzeiro. Para mim, ele é o cara que mais joga pelo Cruzeiro, junto com o Caio Jorge. E o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? Que a gente já conhece aqui no Brasil. O Maurício é um ótimo jogador, mas eu acho que dentre esses 5, ficaria em quinto lugar. Quarto, John, também pela fase do Bragantino esse ano. Mas acho que não tem muito como fugir disso. Acho que se fosse fugir seria Alan Patrick, Arrascaeta ou Arrascaeta e Matheus Pereira. Eu vou de Arrascaeta e Matheus Pereira. Então tá aí, 2 votos para Arrascaeta e Matheus Pereira. E aí, Pedro? Segue os relatores ou vai mudar o voto? Vai votar em outro desses jogadores? Cara, eu acho que não vai ter muito para onde fugir, não. Eu tava olhando os números aqui do Maurício e, de fato, não é o que eu tava esperando. Na minha cabeça, ele tinha feito números melhores. Enfim, eu acho que não tem muito para onde fugir. O Arrascaeta era o artilheiro, não sei se ele continua sendo o artilheiro do campeonato. Não, Caio Jorge disparou já. Ele já disparou, né? Mas por um momento ele foi o artilheiro, ele foi o cara do Flamengo, assim. Agora tá convivendo um pouco mais com a estabilidade, né? De se manter em forma, enfim, de conseguir estar saudável. Mas eu acho que é um cara que, por enquanto, nesse primeiro turno, fez diferença. 10 gols em 16 jogos, eu acho que são números muito bons, principalmente com meia. Enfim, eu acho que tem que botar ele na lista. O John, ele começa muito bem, eu acho que o João ele tá certo em falar que tem que destacar o que o John fez, mas eu acho que ele, juntamente com o Bragantino, estão nessa queda livre. Talvez o Bragantino esteja em queda livre porque ele também não está conseguindo render, pode ser uma coisa junta com a outra. O Alan Patrick é um jogador muito decisivo, cara, mas também eu acho que decaiu, enfim, não tá naquele nível que a gente viu no ano passado. Não acho que seja baixo, mas o nível do Matheus Pereira e do Arrascaeta, para mim, está muito alto. Está muito alto. O Matheus Pereira, se você enxergar, eu acho que ele é aquele cara do momento decisivo,
do passe certo, da finalização certa. Ele não é aquele cara que às vezes participa tanto assim do jogo, mas ele aparece no momento certo. Quando é para aparecer, ele tá conseguindo aparecer muito bem. Então eu vou nesses dois mesmo, vou seguir eles. Ah, perfeito. Então, mais uma unanimidade. Rascaeta e Matheus Pereira também votaria neles. Matheus Pereira, junto com o Matheus falou, junto com o Caio Jorge, melhor jogador do Cruzeiro no Brasileirão. E o Arrascaeta, por um momento, foi o artilheiro. Agora o Caio Jorge passou, mas o Arrascaeta segue sendo o líder de assistência, o garçom. Tem 6 assistências no campeonato. Então, acho que vale exaltar todos os jogadores aí que estão, John, Maurício, Alan Patrick, mas não foge muito de Arrascaeta e Matheus Pereira, né? Pelo trabalho que tem feito. E aí, agora a gente vai ter, como não tinham pontas, o segundo atacante ali, um cara de mais movimentação, que não vai ficar tão paradão na área. Para vocês, desses atacantes que vão acompanhar o centroavante que a gente vai eleger posteriormente, qual deles é o melhor atacante do primeiro turno? Luiz Araújo, Ryan, Eric Pulga ou Ferreirinha? Matheus Ferreira, para você, cara. Cara, os 4 estão fazendo um ótimo campeonato brasileiro, principalmente o Ryan e o Eric Pulga, mas não vou votar neles. O Ryan está se destacando muito pelo Vasco desde a chegada do Diniz. Na questão da ponta direita, é um cara que já foi muito criticado no Vasco, inclusive 2023, se eu não me engano, foi chamado de covarde pela torcida por não estar aparecendo nos jogos e ser um fantasma ali no campo. Mas esse ano, acho que até com o Carille ele já tinha mostrado um crescimento bom, apesar do time ser ruim. Tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro. E o Pulga, já desde o começo do ano pelo Bahia, desde quando ele chegou, vindo do Ceará, fazendo um ótimo ano pelo Ceará, se destacou no Bahia e é um ótimo jogador. Mas eu vou de Luiz Araújo, contestado por alguns, por fazer algumas besteiras assim no campo, mas para mim ele é o melhor ponta barra segundo atacante do campeonato. Ele volta para defender, então eu vou de Luiz Araújo. Aí, então, Luiz Araújo recebe o primeiro voto do nossa bancada. Pedro, dá o teu voto agora, cara. Luiz Araújo, Ryan, Eric Pulga ou Ferreirinha? Cara, difícil, mano. Difícil, hein? Bem difícil mesmo, cara. Tá bem nivelado, cara. Cara, eu acho que o Ferreirinha ele começa melhor do que ele tá agora, mas o São Paulo tá crescendo, acho que ele tá voltando a crescer também. Mas eu não acho que isso credencia ele para ser o melhor do primeiro turno. E eu realmente estou na dúvida desses 3, cara. Porque o Ryan vem fazendo muita diferença pro Vasco. Acho que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Vasco nesse campeonato. O Pulga também não vou falar que é uma grata surpresa, mas eu acho que o Bahia fez certíssimo em apostar nele. Um jogador que tem muito para evoluir, ainda muita margem para evoluir. E eu acho que eu vou ficar entre esses 2 mesmo, cara. Eu não vou no Luiz Araújo. Eu acho que eu vou no Eric Pulga, porque eu acho que ele surpreende bastante, cara. Vem fazendo muita diferença. É um cara que tem uma margem para evolução muito grande. Não que o Ryan não tenha também, mas eu acho que eu vou no Eric Pulga. Por ser no Bahia também, enfim, é muito difícil. Eu não vou acabar não tendo coerência, mas eu vou votar no Eric Pulga. Então, por enquanto empatado, um voto pro Luiz Araújo e um voto pro Eric Pulga. Carguinin, você não deu seu voto, agora fala pra gente. Para você, qual desses é o melhor atacante do primeiro turno do Brasileirão? Cara, é de fato muito difícil, mas eu acredito que dentre esses 4, né, no caso, dentre esses 3, dentre esses 6, menos o cara que eu vou falar, eu acho que está sendo nivelado por baixo. Eu acredito que o Ryan teve uma crescente de fato muito grande com o Diniz, né, vem jogando bem de fato e vem se destacando nos últimos jogos. O Ferreirinha vem fazendo gols até depois da promessa do Neto, né? Vem marcando seus golzinhos. O Luiz Araújo, sempre muito raçudo pelo Flamengo, né? Também marca seus golzinhos. Agora, cara, o Eric Pulga, para mim, ele é impressionante. O Eric Pulga, eu acho que ele destoa de todos os 3 que estão aí no momento. O Pedro falou de grata surpresa, que ele não era uma grata surpresa, mas eu acho que ele é uma grata surpresa sim, cara. Ele é um cara que vem do Ceará,
que vem de uma excelente Série B pelo Ceará. O Bahia obviamente, fez uma excelente aposta em contratar ele, traz ele para jogar a Série A no Campeonato Brasileiro e ele é destaque absoluto do Bahia. Então, assim, eu acho que é uma grata surpresa, sim, e o meu voto é no Eric Pulga. Então, o Eric Pulga virou, né? Eric Pulga começou ganhando, né? Luiz Araújo empatou. Não, Eric Pulga virou. 2-1 pro Eric Pulga. E eu largaria o meu voto no Ryan, porque eu tô falando toda semana que o Ryan é um dos melhores jogadores do Brasil, né? Então, daria meu voto no Ryan. Mas seu voto vencido. Eric Pulga, o primeiro atacante aí que a gente escolheu para a seleção no primeiro turno. E agora, para finalizar os 11, centroavante. 3 opções pesadas, viu? Verrete, Caio Jorge e Pedro Raul. 3 caras que, claro, Caio Jorge despontou na liderança da artilharia, mas 3 caras que vão até o final brigando pela artilharia, eu acho, hein? Mas, Pedro, começa contigo. Qual o melhor centroavante do primeiro turno do Brasileirão? Cara, sendo bem sincero, Guilherme, eu acho que essa é uma das mais fáceis, cara. Sendo bem sincero. Não por falta de nível dos outros dois, cara, mas eu acho que é porque esse cara, ele tá entregando muita coisa, pô. Ele entrega muita coisa, ele faz muito gol, ele é o artilheiro do campeonato, enfim, eu acho que ele sai do Brasil já com uma expectativa muito grande, não atende isso lá fora, volta com um nível muito bom. Ano passado, eu não dá para dizer, acho que talvez ele estivesse se readaptando, pode-se dizer assim, e esse ano ele está muito bem. O Caio Jorge, para mim, é o grande cara ou um dos grandes caras do Cruzeiro. Enfim, é o artilheiro do campeonato, muito provavelmente vai terminar como o goleador da Série A, muito provavelmente. Para mim é o Caio Jorge. Então, primeiro voto para o artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge. João Carguinin, para você, qual o melhor centroavante do Brasileirão 2025 no primeiro turno? Não, assim, as 3 opções acho que são boas. Acredito que o Pedro Raul, eu acho que ele decaiu bastante. No começo do primeiro turno, ele de fato fez bastante gol, o Pedro Raul. O Verrete, apesar de, se eu não me engano, o Verrete é o vice ou o terceiro artilheiro do Brasileirão, mas o futebol dele, de fato, caiu bastante nesses últimos jogos. O Verrete não vem jogando bem, apesar de que, se eu não me engano, o Verrete marcou 2 gols nos últimos 10 ou 7, 8 jogos. Então, assim, de fato, não é um retrospecto bom. Mas o Caio Jorge, cara, é de fato impressionante. O Caio Jorge vem numa constância absurda nesse time do Cruzeiro. O Caio Jorge, além de ser o artilheiro, se eu não me engano, é vice ou tá no top 5 em líder de assistências também. Isso conta muito com o que ele ajuda esse time do Cruzeiro. É impressionante. Para mim, ele é o cara do Cruzeiro e, para mim, ele é o centroavante da seleção do primeiro turno. E você falou sobre as assistências. Ele tem 5 assistências, uma menos do que o Arrascaeta, que é o líder. Então ele está ali empatado com Alan Patrick, Matheus Pereira e Lucas Mugni. Então, para tu ver como é que ele está ajudando o time do Cruzeiro, né? E aí o Matheus, que não deu o voto dele ainda. Matheus, fecha aí pra gente o nosso time. Qual é o atacante do primeiro turno do Brasileirão? O centroavante do primeiro turno do Brasileirão? Verrete, Caio Jorge ou Pedro Raul? Cara, que é um pouco da mesma questão do Arrascaeta do Matheus Pereira, não tem muito como fugir disso. O Caio Jorge é o principal jogador do Cruzeiro do Matheus Pereira, é o artilheiro do campeonato, é um cara que ajuda no jogo coletivo do Cruzeiro, é um cara que dá passe, tem 5 assistências, toda essa questão aí pesa muito. O Verrete é um ótimo centroavante, mas ele deixa a desejar em muitas partes, principalmente na questão do jogo coletivo. Que o que a gente espera do Verrete é um cruzamento na área, ele vai cabecear, vai fazer o gol, acabou. Joga uma geladeira na cabeça do Verrete, ele cabeceia e faz o gol. Mas ele deixa já em muitas partes do jogo coletivo do Vasco. E por isso eu vou votar no Caio Jorge, mas também vou falar do Pedro Raul. Pedro Raul começou muito bem o Brasileirão pelo Ceará. Ceará que começou numa crescente boa no Brasileirão, até surpreendeu todo mundo, porque pra gente o Ceará já é um dos rebaixados automaticamente, que nem o Mirassol a gente falou no começo do ano. Mas o Pedro Raul vai mostrando que ele tem um futebol ali, apesar dos 2 últimos anos dele tenebrosos, no Vasco e no Corinthians, mas é Caio Jorge, disparado. Caio Jorge, outra unanimidade, hein? Pra mim também, Caio Jorge, melhor atacante disparado do
Campeonato Brasileiro, apesar do bom nível dos outros. Então, decidido o nosso time, vamos... Dando uma olhada aqui, eu acho que caberia o Caio Jorge ser convocado para testar. Cabe, cara, cabe. Eu acho que caberia. Quais são os centroavantes hoje Cabe, é do uma nível para ser posição que a convocado para a gente não seleção? tem certeza de nada, né, Guilherme? Para mim, tem que Não tem certeza convocar. de nada, de ninguém, assim, na camisa 9 Se do fosse Brasil. convocar 2 atacantes agora para a seleção, eu convocaria Igor Jesus e Caio Jorge. Eu sei que o Caio Jorge eu convocaria, agora o outro atacante eu não consigo eu pensar. Acho que deve ser o JP que deve ir, cara. Acho que João Pedro. o JP deve ir. Deve João ir. Pedro, verdade. Tá no hype. João Pedro e Caio Jorge. Mudei de ideia agora, não tinha lembrado do João Pedro. 2 caras da mesma geração, né? Bem de idade ali, praticamente. O JP sobe em 19, eu acho que o Caio sobe em 20. Jorge... Enfim, eu lembro muito do Caio em 20. Eu não sei se ele sobe em 19 também. Acho que ele sobe em 19, aí depois 20, né? Aí ele sai, vem o Marcos Leonardo. E é uma geração, quer dizer, uma geração que tem muito a evoluir, né? Não? Tá começando a brilhar aí. Caio Jorge, Marcos Leonardo, João Pedro. Claro que também não é. O Santos tem uma boa geração, cara. Só que não consegue segurar por não ter dinheiro. Então tem que vender. Isso aí. E, pô, Marcos Leonardo e Caio Jorge são absurdos. Ângelo também, caraca. Ângelo, mano. Ângelo. Tem mais alguns. E aí, cara, vamos finalizar com o treinador. 4 opções aí. Rogério Ceni, treinando Bahia. Leonardo Jardim, treinando Cruzeiro. Rafael Guanais, com Mirassol, a surpresa do campeonato. Ou Felipe Luiz, do Flamengo? Pedro, para você, qual o melhor treinador do primeiro turno do Brasileirão? Moleque, vou te falar, essa daí é uma das mais difíceis, tá? Porque, porra, tu enxerga, né? tu olha assim, pô, o Felipe Luiz vem fazendo um trabalho fortíssimo com o Flamengo, que é um dos melhores times e é líder. Beleza. Você pega o Rogério Ceni, tá botando o Bahia no G4. Você pega o Rafael Guanais, tá botando o Mirassol no G6. Na primeira parte da tabela. Acho que não é nem questão só de ser um G6, é a primeira parte da tabela. E o Leonardo Jardim que faz transforma a abóbora num castelo, pô. Ele não transforma nem numa carruagem, ele transforma num castelo. Entendeu? É uma insanidade. Eu acho que é porque, pô, pelo que tem de material, assim, do elenco, eu acho que eu vou no Rafael Guanais, porque o Mirassol não tem um material humano muito bom e ele tá no G6. Querendo ou não, os outros 3 têm investimento pesado e eles estão entregando resultado. Você pode falar do Leonardo Jardim, que pega um terreno arrasado e faz virar algo o que virou. Mas eu acho que vou com o técnico do Mirassol. Rafael Guanais e o Guardiola de Mirassol, né? Ou tem Hag também. Tem essa preocupação aí. João Guardiola, né? O Ten Hag tá complicado, né? Nunca mais compara Rafael Guanais com o Ten Hag, tá? Nunca mais. E o cara conseguiu estar sendo odiado já no Bayer Leverkusen, cara. É impressionante. Mas, João Cardinim, para você, qual é o melhor treinador do primeiro turno do Brasileirão? Cara, assim, de fato, o Felipe Luiz e o Leo, eu acredito que, assim, o Felipe Luiz vem numa constância muito grande com o Flamengo, né? Apesar de que você tem que se esforçar demais para você não ir bem com o Flamengo. Você tem que fazer um esforço muito grande. O Felipe Luiz vem fazendo um trabalho, para mim, excelente, apesar de ser um técnico muito novo, né? O primeiro time no profissional dele, mas para mim vem fazendo um trabalho excelente. Acredito que nesses últimos dias, né, estavam até tentando implantar uma crise, porque o Flamengo nos últimos 5, 7 jogos só ganhou de 1-0 de margem de diferença. Isso para mim não existe de forma nenhuma. O Flamengo impôs o tempo inteiro, ataque o tempo inteiro, e infelizmente só não está sendo extremamente, né, objetivo, só não consegue transformar toda essa movimentação em gol. Mas acredito que uma hora ou outra vai acabar fluindo direto. Agora, o Leonardo Jardim, de fato, o Pedro falou transformar a abóbora em castelo. Eu discordo um pouco. Eu acredito que o time do Cruzeiro é um elenco competente, um elenco muito bom. Tem seus destaques como o Matheus Pereira, né, Fabrício Bruno, Villalba, que cresceu muito, Lucas Silva, Lucas Romero, né, o Caio Jorge, enfim. É um time bom, mas, tipo assim, para líder do campeonato, acho que talvez não, então o Leonardo Jardim tem muito mérito nisso, óbvio que os jogadores também. Agora o Rogério Ceni com o Bahia vem se destacando bastante, mas eu acredito que, sendo bem honesto, para mim não devia nem estar na lista, o Rogério Ceni do Bahia,
Acho que vem fazendo um bom trabalho, mas dentre os 3 eu acho que ele seria o último, mas agora, de fato, cara, o Rafael Guanais, ele me impressiona demais, assim, o que ele vem fazendo com o Mirassol é uma coisa impressionante. Você vê o elenco do Mirassol, você vê a folha do Mirassol, é um negócio incrível. Então, por isso, pela dificuldade, pelo elenco, eu voto no Rafael Guanais. Então, segundo voto para o Rafael Guanais, né? O Pedro votou no Rafael Guanais. Olha o segundo voto. E Matheus, segue o João Cargninho, Pedro Rocha, votando no Rafael Guanais, ou vai votar no Leonardo Jardim, Rogério Ceni, Filipe Luiz, tem uma opinião diferente? Não, sem dúvida, para mim, o Rafael Guanais, por tudo que ele está fazendo no Mirassol, quando ele foi contratado pelo Mirassol, eu não lembrava quem ele era. Eu fui dar uma pesquisada, eu vi que ele tinha feito um bom trabalho no Operário. Acho que foi da Série C para B ou na B, não lembro agora do jeito, mas ele fez um ótimo trabalho pelo Operário. Depois foi para o Atlético Goianiense, começou bem, e aí chegou no Mirassol. Para mim, o voto vai ser no Rafael Guanais, mas não tira o mérito do Filipe Luiz, que é um ótimo treinador jovem, que estuda muito, que se dedica muito na questão tática do time. Tem uma ótima comissão técnica por trás também. Leonardo Jardim, que está fazendo o Cruzeiro jogar uma bola absurda esse ano, apesar de ter um elenco competente, eu achava que o Cruzeiro não ia dar certo, não ia render. Mas com o Leonardo Jardim eu vi que é possível aquele elenco de jogadores muito bons dar certo sem uma crise, apesar de não ter um banco tão eficiente. E o Rogério Ceni eu acho que ficaria em quarto lugar por ser aquilo que a gente espera do Rogério Ceni, um técnico muito inteligente, já desde o Fortaleza vem se destacando no Brasil, foi injustiçado no Flamengo, na minha opinião. Mas é Rafael Guanais, por tudo que ele está fazendo no Mirassol e pelo campeonato, pelo primeiro turno absurdo do Mirassol esse ano. Rafael Guanais. Deixa eu só fazer uma olhada rapidinho. Com certeza. Rapaz, o Hernan Crespo. O Hernan Crespo, desde quando ele chegou, ele tem o melhor aproveitamento de todos os treinadores na Série A. Então, assim, eu sei que são poucos jogos, né? A justificativa da gente não ter colocado o Jorginho também é uma delas, mas o Hernan Crespo eu acho que poderia ter ficado no lugar do Rogério Ceni, talvez por uma opção. Não que o trabalho do Rogério seja ruim, muito pelo contrário. Mas o impacto imediato que o Crespo deu no São Paulo, eu acredito que poderia estar nessa lista. Também acho. E realmente eu votaria no Leonardo Jardim mesmo, porque eu acho um bom trabalho. Mas, cara, esses técnicos, acho que a mais o mais diverso, né? Porque situações diversas, porque o Filipe Luiz tá no Flamengo, que já se espera muito dele. O Leonardo Jardim vem para treinar um Cruzeiro que estava em crise quando ele chegou, com a saída do Fernando Diniz. O Rogério Ceni já está há uns anos já no Bahia fazendo esse bom trabalho, porque ele é um bom treinador e vem se mostrando cada vez mais. E o Rafael Guanais esquece, né? Sim, ninguém esperava. Eu falei que o Mirassol seria a pior campanha da história do Brasileirão. Quando a gente envelheceu mal, né? Envelheceu mal. Nem perto disso. Em último lugar. Uma parada assim. Deve ter colocado, porque realmente era o que não só a gente esperava, né? A galera toda esperava e ele realmente tem impressionado. Essa. É o Leicester que não vai ser campeão, pô. Tenho dito. Talvez um Como na Itália, que chegou e agora está segurando as pontas lá do... Acho que mais no Leicester. Não tá esperando nada. É a primeira temporada do Mirassol também, né? Pode ser que eles... No ano do centenário, né? Então, vamos ver como é que ficou a seleção? Vou colocar na tela aqui, que eu estava fazendo aqui quando vocês falavam, eu estava fazendo a arte. Então ficou da seguinte forma aí, ó. Tem goleiro dois Arrascaeta, cara. Caraca, mano. Ele acha que é duas vezes? Acontece com as melhores famílias. A gente sabe que ali é o Jean Lucas, né? Então tá tudo certo. É o Jean Lucas. Então, vamos falar aqui realmente a seleção Gabriel Brazão, goleiro, né, que foi escolhido pra gente, o eleito, com 3 votos. Giai começou perdendo, mas virou, né, e eleito lateral direito. Léo Ortiz e Fabrício Bruno, que a gente até falou
da situação que teve com eles aí o Felipe Luiz no final do ano passado, e agora o Felipe Luiz foi buscar, o Fabrício Bruno foi buscar seu espaço no Cruzeiro, e deu muito certo. E o Reinaldo, King Naldo, impressionando muita gente, né? Junto com o Mirassol, o Reinaldo impressionando muita gente, calando a boca de muita gente, apesar da idade, está jogando muito bem. Marlon Freitas, impressionante como acompanha o ritmo do ano passado, está jogando muito bem, é o melhor volante do futebol brasileiro, do Brasileirão no primeiro turno. Jean Lucas, consegui fazer os reparos aqui, Jean Lucas, eleito o segundo volante ali da nossa seleção. Muito rápido. Pô, é o pit stop. Que malabarismo. Malabarismo. Pô, se eu fiz a besteira, eu tenho que fazer, desfazer ela rápida, né? Então tá aí. Então, Matheus Pereira e Arrascaeta, foram unanimidade, né? Pro meio campo. Realmente, craques. Eric Pulga, jovem, se machucou recentemente agora, mas está voltando. E é o melhor segundo volante, segundo atacante desse time. E o Caio Jorge, artilheiro, vice-garçom do Brasileirão. E o técnico Rafael Guanais. Então, agora, só para chegar para o Rios, vou falar rapidinho aqui. Goleiro Gabriel Brazão, Agustin Giai, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Reinaldo, Marlon Freitas e Jean Lucas, Arrascaeta e Matheus Pereira, e o ataque Eric Pulga e Caio Jorge, comandados por Rafael Guanais, que impressionou todo mundo com o Mirassol durante esse primeiro turno de Brasileirão. Terminadas as análises do primeiro turno, gostei da seleção, tá? Gostei da seleção. E agora, começando... Eu acho que a gente não cometeu nenhum crime, não, né, cara? Não.